Mais um capítulo da Bíblia com você aqui através do programa Reavivados por Sua Palavra. É uma alegria podemos receber você aqui em nossa sala, né? Eu estou gravando a primeira parte, nosso primeiro bloco aqui nesta sala maravilhosa. E depois a gente vai estudar o capítulo 17 hoje. É o capítulo 16, muito interessante, falando sobre a eclésia, a igreja, e hoje o 17. Sempre lições muito importantes. Termina aqui um ciclo do 11 ao 17 falando sobre os dois reinos. Depois eu vou explicar melhor isso, tá bom? Mas é bom ter você aqui com a gente. Graças aos Anjos da Esperança, nós temos recebido as doações através desse grupo tão especial para mantermos a pregação do Evangelho pelas mídias sociais, TV, rádio, cursos bíblicos em português e espanhol para todo o mundo. Você sabe o que é isso? É uma tarefa muito árdua, não é? Muito importante. E nós estamos aqui sendo apoiados por este grupo. Quer se tornar um Anjo da Esperança? É muito simples, mande uma mensagem para este WhatsApp, esse número, né, vai aparecer durante o programa também, para você não perder esta oportunidade. Nós estamos todos os dias aqui com você, estudando um capítulo novo na TV às 6 da manhã. Um capítulo inédito aparece aqui juntamente no YouTube também, às 6 da manhã, quando o novo capítulo é disparado. Para você não perder nada, nós temos tudo ali gravado, a Bíblia inteira gravada, você pode rever, inclusive, alguns capítulos de duas maneiras diferentes. Tudo isso para que você cresça espiritualmente. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Espera aí, pastor, não é o contrário? A gente acorda, estuda a Bíblia, arruma a cama e sai para ser Jesus? Por que coloca nessa ordem, né? Eu acho muito interessante você terminar uma tarefa. Tem um livro que fala sobre isso, tem alguns preletores que falam sobre isso também, mas a importância, a gente fez alguma coisa, agora você senta tranquilo e vai estudar a palavra, depois se alimenta e sai para ser Jesus para as pessoas, tá bom? Estamos no Deezer, no Spotify, ali você pode ouvir desde Gênesis até o capítulo de hoje. Estamos também no NT Play, ali há outros conteúdos, além do programa, não é, do Reavivados por Sua Palavra e dos programas da TV, há outros conteúdos que você pode usufruir, e o nosso prazer é muito grande em compartilhar a palavra com você todos os dias. E a Novo Tempo e os Anjos da Esperança estão apoiando esta revista para que você a receba e estude gratuitamente. É um guia de estudo da Bíblia, é a revista Esperança Novo Tempo. Através dela você pode estudar vários assuntos, não é? Este, por exemplo, é Mente Feliz, vai falar que a ansiedade tem cura, vai falar sobre a depressão, que não é uma brincadeira, não é uma bobagem. A gente cuida muito do corpo físico, às vezes, malhação, etc e tal, mas é a mente precisa ser cuidada. E essa revista vai ajudar você. Basta pedi-la por este WhatsApp aqui e escrever Mente Feliz pelo WhatsApp. Pronto, você vai receber a revista em breve na sua casa ou no seu trabalho, no seu endereço pelo correio, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta então o capítulo 17, não sai daí, a gente já está voltando. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes por estarmos agora passando para o capítulo 17, é uma continuidade de ontem. Eu vou fazer algumas ligações com o capítulo anterior, porque este capítulo, não que conclui, né? Ele conclui do 11 ao 17, esse bloco que fala dos dois reinos, né? E ele conclui de uma maneira assim extraordinária. A Bíblia é extraordinária. Ele conclui mostrando a igreja, a eclésia. É o local onde os cristãos, não é local, era a forma, vou corrigir, é a forma dos cristãos se reunirem para o crescimento, para estratégias para a missão de Deus, para
compartilhar testemunhos de vida. Então, é uma maneira extraordinária, estupenda. Agora, o templo acabou, sinagoga acabou também, e vamos substituir com a eclésia. E eclésia, olha só, o capítulo de ontem, vai lá, se você não assistiu, assista, para tudo que você está fazendo agora, assiste o capítulo de ontem, para depois continuar o de hoje. É importante, é muito importante. Não tem um local, tem um fundamento a igreja. E o fundamento não é Pedro, não é Pedro. Aqui está bem claro, Pedro, sobre esta pedra, eu vou estabelecer. Que pedra, que conceito pétreo, você já ouviu que tem na nossa Constituição, elementos pétreos, né? Não se movem, não podemos mudá-los, digo melhor. Elementos pétreos, não mudam. Então, aqui é isso, não é sobre a pedrinha que eu estabeleço, é sobre este elemento pétreo que Pedro menciona. Tu és o Cristo, é sobre isso. É sobre Cristo que a igreja está estabelecida. Em teologia a gente costuma dizer assim, a gente não estabelece a igreja, o Cristo não está em cima da igreja, então o termo, a cristologia não está sobre a eclesiologia, mas a cristologia está sob, é a base da eclesiologia, da igreja, estudo da igreja. É isso, é Cristo. Se Cristo não é a base, nada vale. Nada vale. Por isso que esse fermento dos fariseus que ontem eu falei, né, são as falsas doutrinas, as tradições do outro capítulo ainda, nada disso vale, gente. Cristo. Então, esse bloco, falando dos dois reinos, ele faz a ligação. Isso aí é a eclésia. A eclésia. Aí eles estão conversando sobre isso aí, Jesus fala da morte dele, reassume, fala da ressurreição. Então, morte e ressurreição, base da eclésia. Aí ele vem falando sobre o discípulo de Cristo. Quem é? É o discípulo de Cristo que vai viver dentro da eclésia. Eclésia não tem porta, gente. Não tem porta. Nenhuma porta. Não tem nenhuma janela. Ela só tem teto. Eclésia só tem teto. É o Espírito Santo. E eclésia sou eu. É você. E onde nós estivermos, aí está a eclésia. A igreja está lá, caminhando, orgânica. A igreja é orgânica. Ela não é um lugar. Ela não é um lugar. Ela é o que acontece na vida de cada pessoa que reconhece a Cristo como seu Salvador. E aqui diz assim, nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e me segue. Não vai tentar ganhar a salvação, porque senão vai perdê-la. Ninguém ganha a salvação pelas suas obras, pelos seus méritos, pela guarda disso, pelo dinheiro, nada. Não, você perde, né? Perde a vida se você for trabalhar assim. Mas quem perder a vida para Cristo, esse vai ser salvo. Quem deixá-lo ser o primeiro. É fortíssimo, fortíssimo. Aí o que acontece? Eles descem, aliás, eles estão caminhando e Jesus pega, depois de 6 dias, eles vão, não vou falar a palavra ruminar, que talvez não, mas eles vão ruminar as ideias, vão ficar ali ruminando as ideias, digerindo as ideias, era digerir que eu queria usar, mas é a mesma coisa. Eles ficam digerindo as ideias, e aí Jesus chama Pedro, Tiago e João, verso 1, e os leva em particular a um alto monte. Muitos querem ver aí o Monte Nabor, que é um monte maldito também, era, né? Para os judeus. Ali eles tinham os altos, eles adoravam ídolos, faziam suas relações com os prostitutos e prostitutas cultuais e tal, esse tipo de coisa. Não importa qual monte era, tá bom? Não importa qual. Se era um monte maldito, Jesus foi, beleza. Se não era um monte maldito, Jesus foi, também tá tudo certo. E ali no monte houve uma transfiguração. O seu rosto, o rosto de Jesus resplandecia como o sol, verso 2. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceram 2 elementos. Moisés, representando os que morreram e ressuscitaram, porque estes farão parte do reino. 2 reinos, aqui está terminando essa ideia de 2 reinos. Moisés,
e Elias, que não morreu e foi trasladado. É isso que vai acontecer no final das coisas. Olha aí, o verso 27 do capítulo anterior, se está com a Bíblia aberta, você vai me acompanhar. 27 do capítulo 16, o Filho vai vir na sua glória e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele vem na sua glória, vai ressuscitar os mortos em Cristo, vai transformar os vivos e subiremos. Essa é a paga, né? Vamos dizer assim. Esse é o resultado, melhor. É o resultado para aqueles que são fiéis a Cristo, certo? Lá para frente ele vai dizer outras coisas, mas aqui, ou para a morte ou para a vida. Ou para a morte ou para a vida. E aqui ele diz assim, tá aqui, esse morreu, mas foi ressuscitado, Moisés. Esse não morreu e vive no reino de Deus. Aí Pedro diz assim, bom Senhor estarmos aqui, que bom, que legal, vamos fazer 3 tabernáculos, aqui fala tendas, mas a palavra é tabernáculo. Vamos fazer 3 lugares de adoração. Aí Jesus disse, mas o que é isso, rapaz? Imagina fazer uma coisa dessa. De jeito nenhum. Então, uma era para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Não tem. Nosso lugar não é aqui, Pedro. E aqui, olha a ligação com a igreja. O que é a igreja? É a gente fazer um lugar para ficar adorando? Não é isso. Igreja é mais do que isso. É isso e mais do que isso. Bem mais do que isso. Falava ele ainda, a nuvem se dissipou. Aliás, a nuvem luminosa os envolveu e uma voz dizia, verso 5, eu estou lendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Lembra do dia do batismo? Mesma frase. Deus, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele falou da morte dele, ele falou da ressurreição dele, ele falou da igreja que ele estava estabelecendo, ele falou da maneira como a gente tinha que viver dentro da igreja, negando-se a si mesmo, seguindo a Cristo, morrendo a morte de cruz, do outro lado, né? Sendo crucificado. Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, onde que a gente está? No verso 5. A voz fala de novo. Aí os discípulos caíram de bruço, com medo, aquela coisa toda, que eles estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam vendo Moisés e Elias, eles estavam vendo Jesus transfigurado. E a ideia era, vamos fazer 3 tabernáculos aqui. Não. Aí eles foram erguidos, os seus olhos levantaram e não viram mais ninguém. Mais ninguém. Agora é o conceito de igreja. Igreja não é o lugar onde a gente vai para ficar tudo bonzinho. Igreja não é viver dentro de um lugar. Na realidade, igreja é viver fora da igreja. Isso é viver igreja. Igreja não é aquela 1 hora, 2 horas que você passa dentro cantando, ouvindo sermão, ouvindo testemunho. Isso daqui é parte da vida. É parte, mas igreja é o que acontece fora das paredes. Fora das paredes. Aí vai vir essa conversa do quem é Elias? Quem é Elias? Né? Eles perguntam, quem é Elias? Primeiro ele fala para ninguém contar para ninguém. Ou não fale nada disso. E Pedro, que era meio, não conseguia segurar sua língua com algumas pessoas, ele segurou e lá em 1 Pedro ele vai falar, da 2 Pedro, aliás, capítulo 1, 16 em diante, ele vai falar sobre este momento aqui. Ele deve ter segurado essa ideia, né? Mas os discípulos perguntaram, né? Os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Ele falou, é verdade. Mas ele já veio. João Batista já veio. Elias já veio. E eles não perceberam. E outro, eu também estou aqui e eles não perceberam. Olha, 2 coisas. Então, está procurando o quê? Muita gente diz assim, eu estou procurando a igreja verdadeira. Está aqui, ó. A igreja verdadeira está aqui, nesse livro. Essa é a igreja verdadeira. É ler e seguir. E negar-se a si mesmo. Porque, não, eu não concordo. Não concordo com esse dia de guarda. Não, eu não concordo com essa maneira que a Bíblia fala da... Eu aprendi diferente. Aprendeu na Bíblia? Aprendi na Bíblia. É a Bíblia. Só a Bíblia. Só a palavra de Deus que tem a verdade. Então, ele veio, não reconheceram. Então, eles entenderam que Jesus estava falando sobre João Batista. João Batista veio, eles não receberam, não reconheceram como Elias. Eu também vim, vocês não me reconheceram como filho de Deus,
segundo a declaração aqui do capítulo anterior, aí vem uma questão assim que marca o que é a igreja. Estão descendo, estão lá embaixo, e quando chegaram para junto da multidão, lá embaixo, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou e disse: compadece-te do meu filho, Senhor. Compadece-te do meu filho. Por quê? Porque é lunático. Essa expressão lunático também está endemoniado, coisas parecidas. E sofre muito, cai no fogo, cai na água. Eu apresentei os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Não puderam curá-lo. O que vão fazer com uma pessoa assim? Os discípulos não puderam curá-lo. Talvez, aí ele até diz assim: ô geração de incrédulos e perversos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei meu menino. Vocês não estão entendendo como é que funciona isso. A gente não usa palavras mágicas para tirar o diabo do corpo. Tem gente que se especializa. Você tem que dizer isso, cantar aquele hino, fazer aquele negócio e tal. Tem gente que se especializa em outras áreas, né? Tipo assim, como é que é a oração? A oração é assim, primeiro você faz isso, segundo aquilo, terceiro. Uma oração é conversar. Talvez uma oração em pública tenha lá algum processo. Oração é conversar. Se eu começo a dizer muito como a gente tem que fazer as coisas, né? Olha, para oração, então você primeiro, eu posso não começar como o primeiro, eu posso dizer: Senhor, em nome de Jesus. Eu posso começar como a gente termina. Eu posso começar agradecendo, bom, interessante, mas eu posso começar pedindo. Eu posso começar sorrindo, eu posso começar chorando. Né? Com um amigo você não tem muita introdução, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Aliás, eu acho meio estranho esse negócio de primeira parte, segunda parte, apesar que isso é didático, né? Mas a forma é menos importante do que o conteúdo e do que o princípio. Aí Jesus diz assim: não adianta vocês ficarem falando, sai dele, sai dele, sai dele 3 vezes. Não adianta você falar, em nome de Jesus, sai. Não é isso. Ele falou assim: é oração, é jejum, é fé. É fé. Por isso que não é assim, aqui na igreja nós fazemos milagres, somos de Deus. Não é isso. É fé. A fé vem primeiro. A fé vem primeiro. Aí Jesus diz assim: sai dele, alguma coisa. E o menino ficou curado. O que Jesus estava querendo dizer para os 3 discípulos? Ele diz assim: igreja é isso aqui, ó. Lá em cima, no monte, estava tudo bem, colorido, limpo, lindo, brilhante. Estava lá Moisés. Quem viu Moisés? Vocês tiveram a oportunidade de vê-lo. Estava lá Elias. Quem viu Elias? Vocês tiveram a oportunidade de vê-lo. Eu fiquei transfigurado. Vocês tiveram também a oportunidade de vê-lo. Ver-me. A igreja não é isso. A igreja, isso faz parte. Mas a igreja é isso daqui, ó. É a luta contra o demônio. E a luta contra o demônio não é sua, é minha. Então, quando você for lutar contra o demônio, você não vai, você vai perder. Eu luto. Peça para mim. O pai fez certo, pediu para ele. Os discípulos podiam dizer também isso, né? E até a ideia que disseram: Senhor, nós não conseguimos. Depois, né? A ideia não, está aqui. Por que nós não conseguimos? Tem que ter fé. Isso não é simples. Isso não é simples. Aí Jesus, de novo, fala sobre a sua morte. O Filho do Homem, verso 22, está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mas você percebe? Jesus estabelece aqui, ó, nós vamos sair deste meio judaico, né? Porque o templo já não vai mais ser necessário. Aqui mesmo vai dizer Mateus que o véu do templo rasgou. Acabou. Daqui a pouco, daqui os próximos capítulos, a gente vai encontrar lá no final. É isso, mas eu vou ressuscitar. E a igreja, a eclésia, vai se basear na minha morte e na minha ressurreição. Aleluia, né? Você diz aleluia comigo? Vai se basear nessas 2 coisas. Então, eles se entristeceram porque perdeu um amigo ali, está perto. Mas sem isso nós não teríamos a salvação.
à nossa disposição. E termina falando sobre um assunto. Eu estou debaixo de quem? Estou debaixo de quem? Eu não estou debaixo de Roma. Embora chamem a César de Kyrios. Kyrios no grego é Senhor, Supremo, Senhor, dono. Eles chamem a César de Kyrios. Jesus também era chamado de Kyrios, de Senhor. Mas eu estou debaixo de que reino? Eu vou pagar imposto para que reino? Aí, disseram, seus discípulos não pagam impostos? Não pagam impostos? Eles pagam sim. Vai lá, Pedro, vai pescar. Pedro pescava com rede, mas Jesus mandou ele pescar com anzol. Era até estranho vê-lo pescando com anzol. Abre a boca do peixe, está lá. Tem um dinheiro que vale para nós dois, impostos para nós dois. Mas o rei, ele vai cobrar imposto de quem? Dos seus filhos? Ou vai cobrar impostos dos estranhos? Dos estranhos. Tá. Então, o meu reino é esse, não tem imposto para pagar. No meu reino você não precisa pagar pedágio, você não precisa pagar imposto. No meu reino você é salvo pela fé. Uma fé que opera. No meu reino primeiro você é salvo, depois você é bom. No reino, aqui termina a ideia de dois reinos, do capítulo 11 até aqui. Não é? No meu reino não tem imposto para pagar, você só aceita e morre para que eu possa viver em você. Para que os princípios do reino estejam no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Mas nesse reino aqui a gente paga imposto. Não tem problema pagar. E vamos pagar para não dar confusão. Lá na frente ele vai dizer assim, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Você entende? Esse é o reino de Deus. E agora no capítulo 18, nós vamos começar assim um novo reino. Olha o novo reino chegando. Olha o novo reino chegando. Foi uma introdução no final do capítulo. Que reino você quer ficar? Que reino? Toma essa decisão hoje. Vamos orar. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós. O teu reino venha ao nosso coração hoje e agora. Que possamos te aceitar como nosso Salvador, Criador, mantenedor e Salvador. E que possamos naquele dia dizer um sim, estou aqui, Pai, pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E nós te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa segue. Amanhã a gente se vê com o capítulo 18, hein? Um novo bloco. Até lá. Uma das tarefas difíceis de ser pai é explicar para o filho que nem tudo o que ele quer tem que ser feito no tempo dele. Crianças precisam aprender a esperar, mas na verdade, os adultos também. Em nossa jornada espiritual, diversas vezes nosso Pai Celestial nos pede para esperar, mas nem sempre é fácil se submeter ao calendário divino. O tempo de Deus é um tema muito importante para se compreender no capítulo 17 do livro de Mateus. Primeiramente, é necessário lembrar que no capítulo 16, Jesus deixou uma promessa para os discípulos, garantindo que alguns deles não viriam à morte sem que antes tivesse uma visão de Cristo glorificado. Esta promessa se cumpre em Mateus 17. Esta seção contém diversos elementos que o conectam com o Antigo Testamento. Assim como Moisés subiu ao monte levando em sua companhia Arão, Nadab e Abiú, Jesus também subiu acompanhado de Pedro, Tiago e João. No Monte Sinai, Moisés viu a glória de Deus, e a pele de seu rosto resplandecia. Na transfiguração, o rosto daquele que é maior que Moisés brilhou também. Porém, existe um detalhe presente na cena da transfiguração que me chama a atenção. O contexto mostra que Jesus estava aflito pela morte que se aproximava. Deus, o Pai, decide enviar do céu 2 mensageiros para levar ânimo a Cristo. Sem dúvida que Deus poderia ter enviado anjos poderosos para esta função. Porém, ele escolheu 2 pessoas que já haviam passado por momentos de muita dificuldade, mas venceram e agora estavam morando nas mansões celestiais. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés e Elias são 2 personagens bíblicos que representam as 2 classes de salvos que estarão presentes na volta de Jesus. Os salvos que estiveram vivos e os salvos que serão ressuscitados, visto que Elias foi levado aos céus com vida. Já Moisés morreu e foi ressuscitado. Porém, ver Moisés nesta cena é muito significativo, pois se você relembrar a história deste personagem, descobrirá que o maior sonho de sua vida era entrar na terra de Canaã junto com o povo de Israel.
Porém, faltando apenas alguns quilômetros para chegar na Terra Prometida, Deus anunciou que ele não poderia entrar. Mas o que Moisés não imaginava é que Deus não estava dizendo não para ele, mas somente espere um pouco. Tente imaginar a cena. Mais de 1000 anos após ser levado para o céu, um anjo chega até Moisés e anuncia que ele realizará finalmente seu sonho. Ele desceria e pisaria em Canaã para ajudar no ministério do segundo Moisés, do Messias prometido. Sim, demorou, mas Moisés finalmente realizou seu sonho, porém em um contexto muito superior ao que ele imaginava. Sua vida é uma prova de que compensa esperar o tempo de Deus e aceitar os planos dele para a nossa vida.